Shanks o Ruivo, um nome de peso e infâmia. Você pode mexer com ele, mas nunca, absolutamente nunca, aponte uma arma para os seus amigos. Shanks se tornou uma parte absoluta de One Piece. Ele estava lá no primeiro capítulo e potencialmente vai estar no último. Mas a questão que fica é, veremos Shanks tendo uma importância ao final de tudo? Afinal, ele é chamado de criança destinada. E isto pode se dar ao fato dele ser um D, um remanescente do massacre do clã Dave. E isso é mais revelador do que você imagina. Quer saber tudo sobre a criança destinada? Então eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo aqui o primeiro vídeo do Shanks do canal. Nunca fiz nenhum, né? Não, mas esse vídeo aqui tá bom. Vou falar pra vocês que esse vídeo aqui eu gostei bastante de fazer ele, porque ele é muito revelador. Ele mostra a importância do Shanks e explica muito sobre o personagem que é tão envolto em mistérios. Por que ele é a criança destinada? Assiste até o final que vai explodir a sua cabeça de qual a importância do Shanks a partir desse ponto na trama. Mas se você é novo no canal, vai na maciota. Chegou no final, acreditou que o Shanks é a criança destinada, eu peço pra você se inscrever. Agora se você é da pior geração não tem jeito. Pior geração é camuçaria nesse like aí pra dar uma força pro vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a vontade de Shanks o Ruivo. Então vamos lá meus amigos, há 38 anos, os Piratas Rocks atacaram vários nobres do mundo e seus escravos em uma ilha conhecida como God Valley. O Vale dos Deuses foi atingido pela escuridão e virou lenda. E aqui ficamos sabendo que Garp e Roger trabalharam juntos para derrotar a tripulação do infame Rocks. Este evento, no qual Rocks perdeu a vida infelizmente, é conhecido como o incidente de God Valley. Após o incidente, a ilha desapareceu misteriosamente, deixando nenhum vestígio da sua existência e não aparecendo mais nos mapas do mundo. Mas naquele dia, porém, no mesmo instante da ilha sumir, um raio ribombou nos céus, rasgando o véu do destino. E com isso, a cortina se ergueu para que novas histórias se desenrolassem. Essa cena eu acho tão incrível, tão cheia de peso, de entrelinha. A minha interpretação dela é que cada um daqueles que aparecem nessa cena acabou moldado pela essência do incidente. Cada ramificação do raio é uma nova história que seguiu até os tempos presentes. Temos os remanescentes dos Rocks que se tornaram os Imperadores do Mar, Garp, um herói, Roger, posteriormente o Rei Pirata, Dragon, um revolucionário. Só que eu acho que a parte mais marcante é termos a presença dos bebês Shanks e Teach na mesma cena, mostrando que eles, querendo ou não, também foram afetados pelos ventos marais do destino. Rebobinando um pouquinho para dentro da ilha de God Valley, eu acho que todo mundo ficou bem chocado com o quão sangue frio o Garlin de fato é. O apogeu do que é ser um Tenryubito nos foi mostrado de uma forma nua e crua quando ele simplesmente, a sangue frio, assassina a mãe de Shanks e Shamrock. E uma das coisas que eu acho mais legais aqui, tirando obviamente a morte da mãe do Shanks, é a presença dessa personagem tão misteriosa, porque o Oda deliberadamente não nos mostrou o rosto da mãe do Shanks, tanto na sua introdução quanto nos seus momentos finais, ao qual pede para o Dragon salvar suas crianças. Já com Teach, sua mãe Aerys foi mostrada, inclusive teve uma participação até interessante durante o arco e até um fundo de origem quando descobrimos que ela era uma pirata. E ela ainda sobreviveu e foi para Lúcia para criar o Teach. E por que essa cena me causou estranheza logo na primeira vez que eu já vi ela? O Oda, ele já foi questionado por que tantos personagens não têm suas mães apresentadas na série. E Oda, em um tom brincalhão, disse que é porque as mães são o antônimo da aventura. E ele brincando aqui com o fato das mães serem rigorosas com os seus filhos, querendo viver uma aventura e aprontando. Então por isso que ele não coloca tantas mães aparecendo, porque isso levantaria muitas perguntas de por que a mãe dele deixa ele fazer isso. Lembra que One Piece, querendo ou não, é uma série mais voltada para o público mais jovem. E ele deu a brincada e já tirou um grande problema de não ter tantas mães deixando seus filhos saírem para o mar, né? Aí inclusive lá no Japão a maioridade ela é só depois dos 21 anos, né? Então daí para baixo assim tem um grande problema. Inclusive o Luffy uma vez foi desenhado tomando uma cerveja com o Oden com o Roger. Nossa, cara, foi um cancelamento enorme que aconteceu lá em One Piece porque o Luffy tava com uma canequinha de cerveja lá, eles pegam bastante no pé quanto a isso. Aí o Oda ele acabou tirando as mães de One Piece, colocando isso, que elas são o antônimo da aventura, tá? Mas olha só, se a mãe do Shanks já foi introduzida para morrer,
por que o Oda decidiu ocultar ela? Eu creio que isso, galera, é porque o Oda ele vai fazer uma grande revelação mais à frente na jornada do Shanks e do Shamrock de que a mãe deles era do clã Dave, potencialmente pode até ser irmã do próprio Rocks. Ela parece ser muito querida pelos habitantes de God Valley e lembrem que foi o Garlin que descobriu sobre o clã Dave na ilha. Potencialmente a única pessoa que poderia ter contado para ele é a própria mãe do Shanks. Considerando que a mãe do Ruivo era de God Valley, é bem possível que o Garlin tenha assim aprendido sobre o clã Dave por meio dela. Não faria sentido então que os gêmeos carregassem também o sangue dos Dave e também dos D? E isso traria à tona o título Criança Destinada, ao qual Shanks foi chamado, já que o Shanks tem o sangue tanto dos dragões celestiais quanto dos D. Ele não é apenas meio nobre e meio pirata, não. Ele se torna praticamente um dos únicos que carrega o sangue daquelas dicotomias que iniciaram a guerra lá do século perdido e possa ter algum tipo de profecia relacionado a isso nos tempos atuais. É estranho que o Garlin tenha filhos e se importe com eles ao ponto de querer levá-los para a Terra Santa. E Shanks é claramente especial, até mesmo para os próprios nobres, já que ele teve permissão de viver em Mary Joyce por um tempo, apesar de ter vivido como um pirata a sua vida inteira. E vimos como eles costumam tratar os nobres que eles consideram traidores, como o Homem ou o Miosgard. Claro, nem todos em God Valley faziam parte do clã Dave, muita gente foi levada como escrava e apenas alguns poucos subiram ao palco, mas todos esses mistérios convergem para uma possibilidade real de Shanks ser sim um D. E isso, meus amigos, bate muito com uma teoria antiga que eu trouxe aqui para vocês. Quem é de longa data aqui do canal deve se lembrar de Rocks de Shanks. Para quem não conhece isso, não ache que Rocks de Shanks surgiu apenas quando o nome The Rocks foi ventilado pela primeira vez lá em 2018. Não, 15 anos atrás, o ano era 2010. O suposto nome completo do Shanks foi dito ter sido vazado e ele já carregava um D nele. Isso surgiu em 2010, quando em fóruns o boato do nome completo do Ruivo era de ser Logs de Shanks. Notem, galera, que japonês não se pronuncia o L, então a leitura ficaria como Rocks de Shanks de fato. Isso surgiu em um evento, mais especificamente uma convenção da Jump, onde um fã perguntou no painel de entrevistas o nome completo do Shanks e o Oda acabou soltando o seu nome completo. Antes mesmo de Rocks aparecer na história, eu acho curioso Rocks surgir em debates sobre fãs. Lembra que naquela época a maioria das discussões eram feitas em fóruns e como era uma entrevista em japonês sem romanização, as pessoas traduziram isso para Logs de Shanks, mais ou menos o que aconteceu com Raftel, o Laugh-Tale, né? Então, os próprios Piratas Rocks, mesmo quando foram citados pela primeira vez, foi traduzido inicialmente como Locks, com o L. Então, é normal essa confusão acontecer quando se romaniza apenas pela fonética, tá? Mas isso é uma coisa que você pode comprovar aí agora. Se você for na busca avançada do Google e procurar Logs de Shanks, vai realmente achar discussões que datam de 2010, 2011 em fóruns diferentes, inclusive japoneses, tá? Isso eu acho realmente curioso. Eu trouxe esse vídeo há muito tempo, de que o nome verdadeiro do Shanks poderia sim ser ligado a Rocks, isso muito antes do aparecimento do pirata mais notório que já navegou nesse mundo. E bom, o tempo passou e Shanks não era filho do Rocks, mas bem, o nome Rocks, olha só, nem é de fato real no mundo de One Piece, não é mesmo? O nome verdadeiro do Xebec é David Xebec, e no fim das contas, esses boatos de 2010 podem estar certos, porque Rocks de Shanks sempre foi real. Ele é Dave de Shanks. Eu gosto de como Oda faz questão de conectar mais coisas sobre isso, né? O Rocks mesmo, ele nos alerta dizendo que o seu clã é algo que o governo vem tentando eliminar completamente há muito tempo. Com o lendário pirata David Jones como seu ancestral, o clã conseguiu sobreviver, por pouco, no submundo. E meus amigos, olhem esse vídeo que eu fiz também em 2020. Shanks, o deus do submundo. Por que o Shanks seria essa figura? Você está se perguntando aí agora, já que pode não ter visto esse vídeo, ou se viu, nem se lembra dele, mas vamos lá. O Shanks, ele tem inspirações muito fortes na sua composição geral da Yakuza real
do Japão. Um exemplo, os Yakuza cortam o dedo mindinho da mão esquerda. Shanks perdeu o braço esquerdo. Tradicionalmente esse negócio de cortar o dedo, ele vem desde o período feudal no Japão, onde se cortava o dedo com o objetivo de prejudicar a habilidade com a esgrima, com a espada, já que o dedo mindinho era o que segurava o cabo com mais firmeza. Sabemos que Shanks era um espadachim e perdeu pelo menos parte da sua habilidade nessa arte, porque o Mihawk se recusou a duelar com ele novamente depois que ele perdeu o braço. Pelo modo que o Shanks usa a espada nos flashbacks dele criança, o seu braço esquerdo era o braço dominante. E o que é legal aqui? Os marinheiros e os seus piratas mesmo não chamam o Ruivo de capitão. Os marinheiros chamam ele, no original japonês, de Ogashira, ou chefão, como se ele fosse chefe de uma organização criminosa. A sua tripulação chama de Kashira, um termo mais informal para chefe. Na estrutura da Yakuza da vida real, temos o Wakagashira, que é o jovem chefe, que fica logo abaixo do Oyabun, o Kumicho. Então esses títulos de Shanks, Ogashira, Kashira, fazem alusão a Yakuza, sem ser um dos seus títulos reais, tá? Ao invés de um líder de um grupo, ele é chefe de uma família. É a mesma ideia com umas frases diferentes, tá? Então temos também inclusive o ritual das taças de sake. A Yakuza usa as taças Sakazuki, igual que o Shanks usou com o Barba Branca ali para tomar um brinde, para consolidar uma estrutura organizacional e lealdade. A grande frota começou a chamar o Luffy de Ogashira por conta disso, mesmo que eles não tenham feito ali a troca real das taças, né? A família de Kyoshiro, chefe da Yakuza de Wano, usa o ritual para jurar lealdade. Então o Shanks tem ligações explícitas com Yakuza dentro do mundo de One Piece porque surge fazendo esse tipo de ritual. Eu imagino que o Shanks e a sua tripulação devem inclusive ter feito o mesmo ritual aí de taças como qualquer outra família Yakuza ao formar os Piratas Ruivo. E considerando a deferência que demonstram a sua posição e nível de respeito, eles veem realmente o Shanks não apenas como um capitão, mas como um chefão. Além disso, olha só, o Shanks é do West Blue, não é verdade? E de onde vem o melhor sake do mundo de One Piece? Do West Blue. E o Shanks sempre tem um suprimento com ele. Coincidentemente, o West Blue é dominado por figuras da máfia do submundo. Temos o comando das 5 famílias do Oeste e qualquer importação de bebidas tem que passar pela máfia. Então o Shanks ele tem ligações e influência no submundo, desde a sua composição até mesmo com vínculos realmente de ter acesso a algumas coisas que somente o submundo pode proporcionar. E lembrem, é o mesmo submundo que garantiu a existência do clã Dave por séculos. Então se a mãe do Shanks faz parte do clã Dave, eu também acho que ela tem o cabelo ruivo, né? Porque o Garnet saiu a coloração oficial e ele é loiro, então muito possivelmente ela que tem o cabelo ruivo. E aí claro que eu sei que surge uma pergunta aí na sua cabeça agora. Seguindo essa lógica, o Shamrock também não é uma criança destinada? Bom, talvez sim, mas eles escolhem os lados que eles vão lutar até o final da série, né? Lembrem dos conceitos nórdicos atuais com o arco de Ilbaf. Temos a mitologia nórdica, Skoll e Hat, os lobos gêmeos que perseguem o sol e a lua destinados a consumi-los durante o Ragnarok, que sinaliza o fim do mundo. O Oda deve ter se inspirado bastante nesse mito aí, sutilmente, claro, para criar essa dualidade oculta entre Shanks e Shamrock. Shanks representando o Sol, já que sempre foi retratado aí como um farol da paz, do equilíbrio, da autoridade entre os Yonkous, enquanto seu irmão gêmeo permanece envolto em mistério, simbolizando a Lua. Aquela cabeçona do Garly mesmo, assim, foi uma escolha deliberada pelo Oda. Então eu gosto disso porque o Shanks carrega não apenas o legado do clã Figarland, mas também o testamento dos Dave, assim como a vontade dos D. Estamos vendo aqui uma das filosofias mais importantes de One Piece sendo colocado em prática no incidente de God Valley, ou seja, que um filho não deve carregar os pecados do seu pai. Lembra dessa fala do Roger lá pro Garp para ele salvar o Ace? Isso pode significar que qualquer criança nasce inocente e não é responsável pelas ações e crimes cometidos pelo seu pai, mas também pode ser interpretado como se, mesmo sendo biologicamente relacionado, uma criança não necessariamente herda automaticamente a vontade do seu pai nem dos seus antepassados. O Luffy mesmo herdou a vontade do Roger, o Ace não. E Shanks pode ter sido o único capaz de não carregar os pecados do pai. Ele escapou de herdar o testamento do seu pai biológico, rompendo os laços com o seu passado ao ser salvo pelo pai da criança, que mais tarde ele também salvaria e inspiraria. Um belo efeito borboleta causado por Monkey D. Dragon. Por outro lado, Shamrock e Teach são vítimas de se tornarem
portadores dos pecados dos seus pais e carregam legados e testamento dos seus pais, tornando-se vítimas do destino. E o fator que fez Shanks a criança destinada unicamente, se distanciando desses outros dois, é o fato dele ter escapado do seu destino e encontrado o seu propósito a bordo do navio de Roger, herdando voluntariamente a vontade do Roger, que também é a vontade do D, e muito potencialmente a vontade de Joy Boy. Ele se tornou fundamental na busca pela terceira encarnação do guerreiro predestinado para a inauguração de uma nova era. Porque o Shanks só agora foi atrás do tesouro One Piece? Lembre, coincidentemente, só acontece depois que ele vê o cartaz de Luffy na sua forma de Nika. Shanks é o filho do destino, não apenas por conta da sua linhagem especial, Dave, D e Figarland, mas porque o destino decidiu que ele seria salvo não apenas fisicamente, mas também de carregar os pecados dos seus pais. Eu acho que Shanks está destinado sim a trazer um novo amanhecer. Ele não será aquele que vai derrotar Imu-sama, mas vai ser peça fundamental para garantir que Joy Boy prevaleça. E é por isso que o Shanks disse inicialmente que a sua vida mudou. Muito possivelmente ele queria viver uma vida tranquila, assim como o Luffy, e talvez um dia chegar a Laugh Tale com o Bug. Mas o Roger lhe contou uma dura verdade, e por respeito a Roger, Shanks mudou seus planos e decidiu ajudar o mundo. Shanks estava destinado a isso porque foi salvo, tanto física quanto espiritualmente. Ele se libertou das correntes, dos pecados dos pais e escolheu seu próprio caminho e se tornou a chave para inaugurar a nova era, encontrando e guiando o próximo guerreiro predestinado. Shamrock e Teach, unidos por seus pecados herdados, personificam o caos que precisam ser superados, e o Filho do Destino já navega em direção a eles. Ah, falei que esse vídeo era legal, não falei? Merece um like, né? O Shanks, não, fala a verdade. Shanks sendo um Dave e tendo o D, é uma teoria muito antiga no mundo de One Piece. Eu até arrepiei aqui, ó. É verdade mesmo. Eu acho que seria muito legal, até porque ele pode até ter um vínculo parentesco com o Barba Negra, imagina? Se a mãe dele for irmã do Zebek, eles são primos. Que coisa surreal, hein? E eu acho que vai confirmar essa coisa do Logs de Shanks de 2010 e toda essa temática que o Oda usa, todas essas conexões vão convergir realmente para a escolha do Shanks ajudando a volta de Joy Boy. Inclusive ele pode ser a criança destinada porque ele vai ter o peso de escolher quem vai prevalecer, Dave, Joy Boy ou o governo mundial. Ele vai estar nessa ramificação e vai decidir quem vai governar a próxima era. Legal pra caramba, né? Se gostou desse vídeo, deixa. Se gosta do Shanks, deixa um like aí também, né? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.